A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés e nesse vídeo, como de costume, venho trazer mais uma palavra da parte de Deus para a sua meditação. Amém? Você gostando desse vídeo, se inscreve no canal, dê um like no nosso vídeo e compartilhe essa palavra nas redes sociais. Bom, a palavra que nós vamos meditar hoje está aqui no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Marcos, capítulo 2, apenas o versículo 1 e o versículo 2. Amém? Diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Bom, nós temos aqui uma situação. A situação é o quê? Jesus Cristo dentro de uma casa pregando a palavra para o povo. Então, trata-se de uma casa com Jesus dentro pregando a palavra, o que é aparentemente normal. Mas repare que essa casa, ela era a própria casa do Senhor Jesus. Há indícios aqui de que essa casa seja a casa do próprio Cristo. Sim, Jesus ele tinha uma casa. Em Mateus 13 fala que Jesus estava saindo de casa. Mateus 13, verso 1. E também Mateus 4, verso 12 ou 13 fala que ele saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Nazaré é o lugar onde ele cresceu e Cafarnaum o lugar onde ele foi morar. Porém, é óbvio que Jesus ele não costumava ficar muito em casa, era difícil ele passar em casa. Mas aqui é um dos momentos onde Marcos registra que Jesus se encontrava em casa. Então, quando ele entra em casa, as pessoas logo vêm atrás do Senhor Jesus. Então, quando ele está em casa, ele não tem muita privacidade, porque as multidões querem estar com ele, as pessoas querem ficar com ele. O que nos faz entender que Jesus ele está recebendo visitas em sua própria casa. E na Bíblia existem vários significados para a palavra casa. E um deles é a igreja. A casa é a casa do Senhor, a casa é a igreja do Senhor. Esse é um dos significados para a palavra casa. Então, essa é uma situação onde Jesus está no meio da igreja ou está dentro da igreja, anunciando a palavra para os ouvintes, de maneira que os ouvintes são os visitantes do Senhor Jesus. Jesus está recebendo uma visita em sua casa. E é assim que acontece nos dias de hoje. Hoje, quando você vai à igreja, você não é e nunca vai ser o dono da igreja. Você é sempre um visitante na igreja. Quando você vai ao templo, quando você vai à igreja, você está indo para a casa do Senhor Jesus e você tem que entender isso. Você é um visitante na casa do Senhor Jesus. E quem fala na casa é o próprio Senhor Jesus. Não pode ser o visitante. O visitante vai para ouvir. O visitante ele vai para aprender. Mas o dono da casa é que tem que falar, como está acontecendo aqui na palavra de Deus. É Jesus quem está falando, é Jesus quem está conduzindo o trabalho, é Jesus que está na frente, é Jesus que está na direção. Quantas igrejas nos dias de hoje já não tem mais Jesus na direção? Quantas igrejas nos dias de hoje já não é mais Deus que opera, não é mais Deus que fala, mas e sim o homem querendo forçar movimento, querendo forçar operações, querendo conduzir o culto do seu jeito, da sua maneira. Bom, esta não é a única lição que esse pequeno texto nos ensina, porque Jesus ele está dentro da sua própria casa e ele está recebendo visitas em sua casa. E quando Jesus recebe visita, ele nos deixa o exemplo do que devemos fazer quando estivermos recebendo visita em nossa casa. Jesus ele recebe visita na casa dele e o que ele faz? Ele anuncia a palavra. Ele anuncia a palavra para os seus visitantes, para as pessoas que estão entrando em sua casa. E é
um excelente exemplo para os cristãos de hoje, que quando recebem visita, ao invés de anunciar a palavra, ou seja, falar de Deus, falar de coisas que edificam, falar de coisas que são proveitosas, não. O que eles fazem? Eles pegam e vão falar de futebol, vão falar de novela, vão falar de filme, vão falar de qualquer outra coisa. E o pior ainda, vão falar da vida do irmão, da irmã, do pastor, disso e daquilo. Jesus está recebendo visitas aqui na sua casa e está deixando o exemplo para você, que quando você receber visita na sua casa, assim como ele recebeu, faça alguma coisa útil, faça alguma coisa proveitosa, assim como Cristo fez aqui e decidiu anunciar a palavra para os seus visitantes. Outro sim, casa na Bíblia também significa coração. Coração, ou seja, o homem, nós. Casa também significa nós, o homem, o ser humano. Como assim? A Bíblia diz que o ser humano ele é morada de Deus. Ele é o templo de Deus. Paulo fala isso aos Coríntios. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, ou a casa de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? O homem ele pode ser templo de Deus, ele pode ser morada de Deus, mas ele também pode ser morada de espíritos imundos. O próprio Cristo disse isso na sua palavra, que o espírito imundo, quando ele sai do homem, ele anda por lugares secos. E quando ele não acha um lugar onde ele possa repousar, ele diz: eu voltarei para a minha casa de onde saí. Essa casa é a pessoa que aquele espírito imundo estava habitando. Então, casa também diz respeito a nós, segundo a Bíblia, é um significado. Nós somos essa casa. E Jesus está agora dentro dessa casa. Graças a Deus o Senhor Jesus mora na minha casa. E repare como que a palavra é clara e objetiva com relação ao que acontece quando Jesus entra numa casa. Porque antes essa casa estava vazia. Quando ela estava vazia não tinha ninguém. Ou seja, ninguém se interessava em conhecer a casa. Ninguém se preocupava com essa casa. Mas a partir do momento que Jesus entra nessa casa, essa casa começa a chamar a atenção. Essa casa agora se torna um ponto turístico. A partir do momento que Jesus entra na casa, a casa começa a encher de pessoas. E cheio é a mesma coisa que completo. Então essa casa que ora era vazia, ora ninguém ligava para ela, ora ninguém dava a mínima para ela, agora que Jesus entrou dentro da casa, essa casa agora está cheia, essa casa agora está completa, as pessoas estão dando atenção a essa casa, nas esquinas estão perguntando sobre ela: você sabe onde é a casa que Jesus está? Você sabe onde é essa casa? E as pessoas estão dando referência. E é isso que acontece na minha e na sua vida, isso é que acontece na vida de todo aquele que recebe o Cristo. Quando você deixar Jesus entrar na sua casa, Jesus entrar no seu coração, e quando nós falamos entrar no coração, não é ele entrar dentro desse órgão que bombeia o sangue, não, mas entrar no coração que a gente fala é entrar aqui, na sua alma, na sua consciência. Quando você deixar Jesus entrar na sua vida, fazer parte de você, fazer morada em você, você vai perceber como que a sua vida vai ficar cheia. Cheia no sentido de completa. Você vai ter uma vida completa. E vida completa não é necessariamente ser rico. Não é que Deus vai atender todos os seus desejos carnais e materiais, de maneira nenhuma. Mas completa no sentido de satisfeito. Você vai ter uma vida satisfeita. Você vai se sentir completo, vai se sentir satisfeito com Cristo. De maneira que você vai ter muito ou tendo pouco, você vai se sentir bem, você vai dar graças a Deus. Você não mais vai perder o sono por causa das coisas dessa vida. Porque a partir do momento que Jesus entrar na sua vida, a sua casa vai ficar cheia, vai ficar completa. E você vai viver satisfeito. E isso é uma coisa que pouca gente tem nos dias de hoje, a satisfação. As pessoas estão sempre preocupadas com alguma coisa, sempre sentindo falta de alguma coisa, e quando adquire ou consegue aquela coisa que sentia falta, ela começa a sentir falta de outra coisa. É um ciclo vicioso, nunca termina. Ele sente falta de um carro, ele consegue o carro, sente falta de uma casa, consegue a casa, daqui a pouco está sentindo falta de
trocar o carro, de mais dinheiro, disso, daquilo, e nunca termina, nunca para de sentir falta de nada e vive gastando dinheiro naquilo que não é pão, vive nessa rotina terrível de desejo das coisas e de nunca estar bem, nunca estar satisfeito, mas com Cristo você vai ter uma vida completa, você vai ter a sua casa cheia e você vai estar satisfeito. Em outras palavras, com Cristo você vai ter paz de espírito. Se alguém que estiver me assistindo agora não for evangélico ou estiver afastado dos caminhos do Senhor, se você está afastado, você deve ter acabado de perceber o que está acontecendo na sua vida. Você não tem paz de espírito, você não está satisfeito com nada, é porque a sua casa está vazia. Então aceite a Cristo novamente, arrependa-se dos seus pecados para receber o perdão de Deus e aceitar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, e você vai se sentir em paz, você vai se sentir satisfeito. Muitas pessoas nesse mundo não estão em paz, não têm paz de espírito, não estão com a sua consciência tranquila, devido a muitos problemas que passou, devido a muitas situações que vivenciou, problemas e dificuldades. Pessoas não conseguem dormir, outras pessoas tomam remédio controlado. Meu querido amigo, meu irmão, você que está assistindo, se você está passando algo parecido com isso, é porque a sua casa está vazia. E se a sua casa está vazia, tudo o que você precisa fazer é permitir que o Senhor Jesus, Ele entre, faça parte da sua vida. E a partir do momento que Ele estiver do lado de dentro, você vai começar a sentir a satisfação, você vai estar satisfeito, você vai ter paz. Cristo disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá, porque só Ele tem e só Ele pode dar a paz verdadeira. Amém? Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério, em nome de Jesus.